noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Quando me ligaram, o Newton me ligou para agendar, esse nosso encontro, eu pensei assim, nossa, o que eu vou falar? Eu sempre falo de família, sempre esse assunto, que é a minha praia, que é um assunto que eu domino mais porque eu preciso mais, estudar mais para poder a gente melhorar mais, Geralmente funciona assim. E aí eu estava acabando de ler a biografia da Ivone do Amaral Pereira. E foi muito interessante porque era um momento da minha vida que eu estava fazendo assim, sabe aquele momento meio secura, Acho que a gente ficou na pandemia, a gente ficou muito distante desse convívio amigo, E parece que a gente fica, às vezes, repensando muita coisa da sua vida, Que é bom, não é ruim, E aí eu fui ler esse livro, por acaso, que não existe, Fomos lá. E foi um reencontro comigo mesma. Ler esta obra, do Pedro Camilo, que eu li, mas desta personagem tão importante do nosso movimento espírita. Ela é a mulher, primeira na mediunidade. Se nós temos o Chico como primeiro na mediunidade, ela é a primeira mulher. Então, ela é alguém muito diferente. E olha que interessante, o movimento espírita conhece muito pouco da vida dessa nossa personagem. Então, eu vou até perguntar, quem conhece ou já ouviu falar de Ivone do Amaral Pereira? É poucos, Ela ainda não foi descoberta por nós, Mas nós vamos descobrir hoje, nessa conversa que vamos ter em torno da vida dela. Então, esta foto, é dela, mocinha, Então, vocês vão vê-la aí, morena. Ai, é mais rápido do que eu. Dá para ler? Nós temos uma frase de Charles que vai dizer, acho que eu vou ter que vir aqui, Berthe de Somerville, Ivone é uma das vidas, não era de têmpera a sofrer esperas e incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorata, que não se resignara a situações passivas. No dia em que esta alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus. E ela seria considerada exemplo para as almas frágeis que se deixam descrer do próprio progresso. Charles, nós vamos saber quem é ele e qual é a ligação dele com ela. E é isto que aconteceu. Nesta existência, esta alma reencarna como Ivone. E é nesta existência que ela se desdobra para Deus, que ela vai ao encontro do Criador. E ela faz com que também reflitamos sobre nós mesmos. Será que nós estamos fazendo este caminho que Ivone trilhou nessa existência? Será que nós estamos utilizando da doutrina espírita esse manancial de informações, de verdades, para podermos realizar a transformação, a nossa mudança interior, que todos nós aqui
programamos, organizamos na vida do infinito. Como ela, nós vamos descobrir nessa conversa. Mas enquanto ela animava esta vida, né, de Bert, ela fez tudo errado. Teve todas as ações errôneas que uma criatura pode ter. Não considerou a família, não considerou a pessoa amada, não considerou os filhos, não considerou a riqueza que tinha, não considerou nada. Tudo deixou, né, tudo deixou de lado para viver uma vida do seu apego, né, a vida do seu egoísmo, do seu orgulho. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer da nossa vida. Que vida que eu estou vivendo? Agora, algo muito importante que Charles fala, né? O quanto que uma alma que está no erro pode se transformar quando encontra o caminho correto. Quanto ela pode florescer. E qual é a boa notícia para todos nós que a doutrina espírita nos traz? Todo mundo aqui vai ser um Cristo, vai ser um Espírito perfeito. Todos nós aqui vamos galgar mais, vamos realizar a nossa evolução, vamos chegar à nossa perfeição. Isso é muito bom. Agora, depende de nós, se nós vamos mais lentamente ou mais rapidamente. Então, a história da Ivone hoje vai mostrar os equívocos que ela, em sucessivas reencarnações, cometeu. E que agora, nesta vida, nessa última reencarnação, ela se redime, ela se volta, tal como um girassol se volta ao sol. Ela se voltou ao amor de Deus. Então, vamos seguir, né? E aqui a nossa Ivone nasce em 1900. Dia 24 de dezembro, ela retorna para mais uma experiência carnal. Aí é a cidade hoje onde ela reencarnou, no Rio das Flores, né, que hoje se chama. Na realidade, era uma vila, Santa Teresa de Valença, no Rio de Janeiro. Então, ela é carioca, né, lá daquela região, né? E o seu pai, Manuel José Pereira, filho, e Elizabeth do Amaral Pereira. E o interessante é que ela vai renascer num lar espírita, olha lá. Ela diz isso lá nas suas memórias, né? Porque quando ela vem para esta família, ela já encontra solidificado nessa família os preceitos espíritas. Com certeza estava tudo organizado, né? Eu falo que isto eu tenho inveja dela, porque eu adoraria ter reencarnado numa família espírita, para que a gente avançasse um pouco mais, né? Já tivesse, desde a tenra idade, contato com o evangelho no lar, com a vivência da casa espírita, né? A evangelização espírita, para que a gente pudesse já, né, trabalhar, né, algumas questões nossas, né, internas, e aí não sofrer tanto, né, com os erros que a gente comete até chegar na doutrina. Não quer dizer que a gente não continue a errar, mas a gente já vai pensar um pouquinho mais, né, para fazer lá a ação incorreta. Então, ela vai se criar nesse meio. E ela tem 5 irmãos mais moços, né? Então, ela vem, né? E tem um irmão mais velho. Então, ela renasce, e é muito interessante que quando ela renasce, aos 29 dias, ela é dada como morta. Olha lá, né? Ela, inclusive, o médico e o farmacêutico, lembra que estamos no começo do século XX, 1900, né? Ela, lá não tinha os recursos que tem hoje. Então, eles atestam que ela está morta. Inclusive, né, ela é colocada no caixãozinho.
e fica lá, né, aguardando, né, o seu velório. Mas a mãe, ou as mães, né? As mães são seres especiais, né? Aquelas comprometidas, né, com seus filhos. Ela tem um estranhamento. Não é assim? Quando às vezes até uma mãe está lá em casa, começa a sentir uma angústia, aí depois já descobre que o filho foi assaltado, aconteceu um acidente, ou está no hospital, ou não é? Eu estou falando aqui só por mim. Todo mundo tem isso, né? E essa mãe teve. Só que essa mãe, né? Olha como essa mãe é especial também. Olha para quem ela vai orar. Para Maria de Nazaré, a mãe de todas as mães, né? É um espírito de alta envergadura que ainda no mundo espiritual, né, desenvolve várias tarefas. E ela tem uma ligação com a Maria de Nazaré, a gente vai descobrir daqui a pouco. E aí ela vai num quarto e ora. E quando ela ora, a criança desperta. Então eu imagino assim, né, como isso chocou aquela comunidade, né? Lá no interiorzinho, uma vila, poucas pessoas, né? Até meio uma certa aversão, né? Olha só, estava morta e voltou à vida. Na realidade, não se sabe se ela estava sobre uma ação de letargia, que é aquela morte aparente, né? Que a gente acredita que ela esteja, né? Que o corpo entra, né, numa diminuição das suas funções fisiológicas e tem aquela aparência de morte. Ou a catalepsia, que aí é um membro, é uma perna, um braço, né? A pessoa tem consciência, mas aquele pedaço, aquele membro dela, aquela parte do seu corpo está sobre aquela ação. Então, ela diz que é um fenômeno natural que ainda não tem uma explicação, ela vai dizer isso no livro Recordações da Mediunidade, e é verdade. E a catalepsia, né, é por uma ação magnética. De quem? Dos espíritos. Né? Algum espírito ali, né, agindo sobre aquela pessoa. Ok? Então, a nossa dona Ivone já volta com tudo, né? Já dando aí graça do que aqui veio, né? Que seria alguém diferente. E ela foi mesmo. Então, e ela renasceu numa casa muito pobre. O seu pai era comerciante. Mas sabe o comerciante que mais quer ajudar, igual o pai lá do Dr. Bezerra, e no fim fica pobre, né? Porque ele queria ajudar todo mundo, né? Aquela pessoa, né? Que não podia ver um sofredor, né? Que já dava algo e não há negócio que se sustente com isso, né? Ele, inclusive, olha que coisa linda, né? Levava estas pessoas para a sua casa, dava banho, dava comida, dava uma cama. Quem de nós faz isso? Tudo bem, a gente sabe, né? Com a situação hoje é complicado, né? Diferente um pouco daquela época, mas mesmo assim. Então ele trabalhava, né, com esses moradores de rua. Então ela conviveu desde a tenra idade com este auxílio ao próximo. Olha, era o conteúdo programático da sua existência. Como a gente tem, não é? Às vezes o nosso conteúdo programático é paciência, às vezes é a tolerância, às vezes é, né, fraternidade, às vezes cada um tem o seu conteúdo programático. Ela tinha, que era não pensar em si, mas no próximo. Ela tinha que trilhar esse caminho por conta do passado dela, que nós já vamos chegar, né? E ela ouvia e via os espíritos. Gente, não é fácil isso, porque esta interação muito próxima, né, com os espíritos, a pessoa tem que ter muito equilíbrio,
Mas isso é natural. O espírito reencarnante, até os 7 anos, ele ainda está muito ligado ao mundo espiritual. Ele ainda está nesse processo, né? Meio lá e meio cá. Então, ele está ainda sentindo muito, né, as presenças desse mundo espiritual, porque ele está aí já se firmando nessa nova trajetória. E ela se encontrava, né, nessa vivência com 2 espíritos, Charles e Roberto, né? E interessante que ela não reconhecia o seu pai daquela encarnação como pai. Inclusive, ela sofreu muito, porque ela dizia que aquele pai não era o seu pai, que é verdade. Quem é o pai dela em outras vidas, quem era Charles. Mas, né, eles entendiam, mas também, né, ficavam naquela situação. São pessoas, né? Não é porque são espíritas, né? Porque pensa, um pai ver a sua filha dizendo que você não é o pai e renegar, né? Era duro para eles, né? Mas eles tinham um certo entendimento, não tão aprofundado, mas tinha. E ela conversava, e ela não conseguia aceitar a cor da sua pele. Então, vocês viram lá no começo da foto que eu trouxe que ela era parda, moreninha, né? E ela não aceitava o seu cabelo, porque não era um cabelo loiro, comprido e cacheado. Era um cabelo mais crespo, mais, né, para o negro. Ela não aceitava. E não aceitava a sua casa. Porque, lembra, era uma casa de pobres, modesta, conquanto um comerciante, né? Não era alguém com vultuosas receitas. Era um comerciante, como a gente vê nessas periferias, né? Então, alguém que fazia suas vendas para sobreviver, o básico. E aí ela não aceitava aquela casa, que aquela casa não tinha o luxo e a estética da beleza que ela conhecia. Olha só. Aí, aos 8 anos, ela era uma pessoa assim que orava muito, né? Ela gostava muito de uma igreja na cidade dela que tinha uma imagem do Senhor dos Passos. E ela estava um dia na sua casa e ela teve uma catalepsia, né? Aquela questão que ela foi adormecida. E no desprendimento a gente vai ver que ela tem essa facilidade. Lembra da emancipação parcial da alma? Que o espírito pode se emancipar, se desdobrar, porque nós todos nos desdobramos. É só dormir que a gente desdobra, né? Que é desdobrar, né? É sair desse corpo com o nosso perispírito. Lembra? Tem o cordão fluídico e tal. E ela era expert nisso, né? Ela tem várias faculdades mediúnicas. E aí ela entra nessa igreja e ela vê essa imagem ganhando vida. E aquilo a choca. Certo? Então, ela já vai apresentar várias experiências, né? E ela nunca foi feliz na infância. Aliás, na vida inteira dela. Você sempre vê ela com um semblante triste. Porque a gente vai entender aqui. Porque ela se sentia apartada da família dela. E ela realmente foi apartada. Porque nós, né, quando a gente reincide no erro por várias vidas, é da lei que a gente precisa se acertar. Então, muitas vezes, aquilo que vai favorecer uma existência nem sempre é igual ao que aconteceu nas outras vidas. Ela, por várias vidas, viveu com o núcleo familiar do Charles e do Roberto, que tem vários outros personagens.
Então, uma hora na França, outra hora na Bretanha, outra hora na Espanha. Então, ela sempre numa vida vivia, fazia errado, né, tal, voltava para o mundo espiritual, se arrependia e voltava com essa mesma família numa outra situação, tal, tal. E aí, nessa vida de Ivone, ela não pôde ter isso, porque ela já vinha continuamente errando. Então, a espiritualidade diz assim, não, agora vai pela dor, lembra? Ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. E isso gerava, por quê? Porque ela começou a lembrar. Gente, e lembrar não é fácil. Muitas vezes o pessoal fala, eu vou lá no TVP, né, terapia de vidas passadas, para eu poder saber o que eu fui nas outras vidas. É melhor não, se Deus nos deu esquecimento, não vamos entrar nisso, senão nós vamos ter aí um encontro com certas situações que nós não estamos preparados. Mas fazia parte do programa dela, para ela não errar, para ela não fazer o que deveria fazer. Percebem? Ela tinha que fazer, era a oportunidade de ouro dela. E aí, a última vida dela foi na Espanha, né? Como Leila. E aí ela comete os mesmos erros, né? Mas aquilo, né, para ela é muito sofrido, porque ela não encontra a Espanha nessa nova vida, não encontra a casa, não encontra o Charles, que foi o pai dela lá, ela não encontra nada. Então, aquilo trazia uma dor muito grande para ela. E todos nós, muitas vezes, temos isso. Talvez a gente não tenha com a nitidez que ela tinha, mas às vezes a gente se sente inadequado naquela família, né? Aquela família, parece que a gente não é da família, todo mundo diferente. A gente fala, nossa, a lei divina errou. O que eu estou fazendo nessa família? Não há erros, né? Você tem compromissos com aquela família. Não tenho a menor dúvida. Mas você se sente deslocado. Ou alguns membros daquela família você não tem muita afinidade, né? Alguns você sabe que até é o seu inimigo, né? Estamos juntos para poder dar aquela... Outros não, você fala, nossa, que legal, né? Eu tenho uma afinidade, a pessoa me entende, eu entendo a pessoa, né? Ainda bem que venham alguns, né, com afinidade conosco, senão a gente está num problema, né? Se pedir só encrenca, nossa, temos que estar muito preparados só para encrenca, né? No sentido de com pessoas que a gente traz de conflitos anteriores, né? Situações difíceis que a gente tem que passar. Então a gente precisa de uns amiguinhos. Às vezes não está na família, a nossa família espiritual. Às vezes está aí no centro espírita, né, Cidinha? Às vezes está aí no nosso trabalho, às vezes está aí, né, no vizinho. Então, esses amigos vêm para dar uma força para a gente, né? Falar, ó, estamos aqui, pode contar comigo. E ela não veio com ninguém, pensa nisso. Ficou todo mundo do outro lado, fazia parte do programa dela. Tá bom? Então, aos 8 anos, alfabetizada, já vai fazer a leitura. Lembre, ela não tinha dinheiro para comprar livros. Ela não tinha dinheiro para comprar papel. Ela usava, sabe, tá voltando agora. Sabe quando a gente compra naquelas mercearias da cidade do interior, né? A pessoa põe a compra e embrulha naqueles papéis rosa, sabe? Ela tinha acesso a isso e aí ela passava aquilo lá. Ela conseguia acessar um livro, emprestavam para ela, ou ela ia numa biblioteca e ela transcrevia o livro. Ela escrevia o livro naquelas folhas. Porque ela tinha uma sede de conhecimento. Era óbvio, nas vidas anteriores ela tinha sido rica, ela tinha tido uma formação intelectual primorosa,
primorosa. Inclusive, Charles, como Roberto, quiseram sempre dar a ela uma formação moral mais primorosa ainda. Mas ela, como acho que todos nós, né, deixou de lado, né? Vamos fazer outras coisas, porque isso não me interessa, né? Então, ela não soube aproveitar. E aí ela ganha o evangelho, lembra nessa 1900, hein, gente? Não é assim, você compra o evangelho por R$8, né, R$12, né? Um livro era caro, era acesso para poucos, lembra? Não isso que a gente tem hoje, né? E aí, aos 13 anos, ela já frequentou reuniões mediúnicas. Nossa, mas criança, hoje ela nem entraria na casa espírita, né? Numa reunião mediúnica, né? A gente já estaria vetando. Mas lembre naquela situação que os centros espíritas geralmente eram nas casas das pessoas. Eram nas casas das costureiras, né? Geralmente. E ela era uma costureira, certo? E por conta desta situação, dessas lembranças, ela era tímida, né? Triste, ela teve uma curta instrução, que ela tinha um sonho, né, de estudar muito, mas ela acabou lendo muito, 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 muito. Ela leu todos os grandes autores, todos os clássicos, Goethe, Cervantes, tudo. Vocês pensaram, ela leu. E entendia. Mas ela era autodidata, porque ela já tinha um patrimônio dentro dela. Ela só estava o quê? Relembrando. E a gente, às vezes, vê isso nas crianças hoje, né? E aí ela não tinha, como o Chico tinha, aquela vidência toda hora, né? Sabe assim, saía, via espírito. Não, eram em situações específicas que ela via Charles e Roberto. Até porque não daria conta, né? Aí ela, olha só, tanto que aí ela em 3 fases cortou ali, né? Ali ela mais senhora, aqui aos 41 anos, ali aos 12 anos, né? E ali ela já mais jovem. Tanto que ela não aceitava essa família e trazia muito desequilíbrio mediúnico, que isso se manifestou na vida dela, que ela foi morar com a avó paterna. Porque a família, lembra? Quantos filhos lá? 6, né? Além dela, né? Não dava conta, né? Porque ela tinha essas situações, né? Então, ela tinha esses complexos. Não é fácil, né? Ela tinha que encarar agora uma nova realidade, né? Ela teve que, desde cedo, trabalhar, diferente das outras vidas, que ela sempre foi rica, sempre teve todo mundo aos seus pés, sempre muito bonita, sempre vaidosa, né? Sempre assim, né? E aí ela teve que trabalhar. Até o final da sua vida, ela teve que trabalhar. Ela não tinha pensão, não existia esse BPC, né? Ela vivia com a Amália, que era um familiar dela. Quer dizer, nem casa ela tinha. Então, uma vida muito modesta. E era perfeita para o desenvolvimento moral, porque era onde ela deveria agora canalizar todas as suas energias, como nós. Então, muitas vezes a gente tem uma vida restrita, não tem muito acesso, a gente gostaria disso, não tem, tá lá, preso, tá no quadradinho. O quadradinho é a nossa salvação. O quadradinho é a nossa salvação. Porque se a gente sair do quadradinho, a gente vai se perder. Porque a gente ainda não tem condições de lidar com certas questões que foram a nossa queda. Então, a gente vem restrito. Então, às vezes, você vê aquele filho todo lá numa vida dura, árdua, com potencial imenso, mas nada dá certo para a pessoa. Né? Vocês conhecem alguém assim? Já souberam? Estão lembrando? Por que será? Porque a pessoa, né? Ela
tem uma limitação, ela tem que estar ali, naquela limitação. Porque se ela tiver dinheiro, ela não vai dar conta, vai se perder de novo. Se ela tiver poder, ela vai cair. Se ela tiver luxúria, né, aquelas coisas, ela vai se perder novamente. Então, ela vem com a vidinha bem... E, às vezes, as almas não dão conta, ficam revoltadas, né? Elas não dão conta. E acham que tudo concorre contra elas. Aí não tem resignação, aceitação. Eu conheci uma pessoa que ela ficou até os 30 anos sem conseguir um emprego. Nada, mandava currículo, nada. Pensa, a pessoa era formada, ela tinha mestrado e nada. Aos 30 anos conseguiu o primeiro emprego. Hoje a pessoa se perdeu. Porque se perde. A pessoa foi, os caminhos foram se abrindo, foi conquistando uma boa situação financeira, né? Foi fazendo outros cursos, e hoje a pessoa deixou a tarefa, já não se envolve tanto com a tarefa. Por quê? Porque perde. Então, às vezes, aquela situação da pessoa de nada era o ideal para a pessoa prosperar espiritualmente. Agora, por que foi liberado para a pessoa? Porque era a oportunidade de ver como que a pessoa sairia. Então, a gente precisa pensar, eu quero tanto aquilo lá, não é? A gente não tem isso? Os nossos sonhos. Se não consegue, se você está tentando tudo legal, né, fazendo a sua parte numa boa, não consegue, agradece, que aquele caminho não seria bom para você. Então, isso a gente precisa ter time, né? Tem que ter percepção. E sempre pensar assim, Deus, o que é melhor para mim? É isso, é aquilo? Mas a gente quer do nosso jeito, da nossa forma. E geralmente, quando a gente quer muito, é onde a gente sofre bem, né? Aquilo que não era bom, né? Aí a gente acaba tendo um sofrimento que não precisava. Não precisava. Mas lembre-se, já que Deus permitiu, é para que a gente aprenda. Então, daquela situação, a gente vai crescer. Olha só, Deus concorrendo ao nosso favor. E aí, ela sempre tinha esse fenômeno de catalepsia. Então, ela sentava à tarde, e aí os espíritos se aproximavam, né? A colocavam nesse estado diferente e a levavam para passeios, para que ela pudesse, né, conhecer, se aprofundar. Os livros dela sempre foram por esse método. Então, quando Tolstói foi utilizá-la como médium, ele a levou para a Rússia, porque o livro seria ambientado lá, que é Ressurreição e Vida. Então, era importante. Ela havia tido uma vida na Rússia. Então, é como se ela acessasse, né, todo o seu patrimônio, as suas memórias, né, nesse contato lá na Rússia. Porque todos nós temos as nossas memórias no perispírito. Né? A gente não acessa porque está limitado pela nova vida, e mesmo quando a gente desencarnar, né? A gente não vai acessar tudo que a gente é, porque a gente tem que ter condições para acessar quem nós somos, quem fomos no passado. Então, a gente não tem equilíbrio, né? E lá ela se encontrava com Bezerra, ela se encontrava, olha só, os espíritos que estavam com ela. É uma turma de porte, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Chopin. Não era qualquer gente, né? Camilo Castelo Branco, né? Não era nós, né? Com os nossos. Então, nota-se que ela tinha uma tarefa programada, né? Ela tinha um assessoramento de peso para o cumprimento da sua tarefa. Todos nós temos um acompanhamento de peso. Às vezes não é conhecido do mundo, mas nós temos. Por quê? Porque a libertação das nossas almas dos erros,
né, é acompanhada com muito gosto pelos espíritos que nos amam, que estão lá trabalhando a nosso favor, do nosso reerguimento, do nosso crescimento. Com certeza, muitos de nós está aqui numa nova vida, com as mordomias que cada um de nós possuímos, por conta desses amigos que deram lá, né, uma avalizada. Não, vamos dar essa chance para a Cristina, que ela merece mais essa oportunidade. Vamos ver se dessa vez ela vai. Né? Que fizeram lá com a Ivone. Vamos ver se vai. E ela foi. É isso que a gente precisa entender. Se ela conseguiu, todo mundo aqui vai conseguir. Se ela conseguiu vencer todos os erros que ela teve, nós vamos conseguir. Ler a vida dela traz essa certeza para nós. Então, quando a gente estiver desanimado, sem esperança, quando a gente estiver falando, não, está tudo errado, eu não dou conta disso tudo, lembremos dela, que ela deu, ela venceu. E se ela venceu, nós também podemos vencer. Tá bom? Essas foram as obras dela, todas editadas pela FEB. 26 obras. Quando ela parte em 1984, ela deixa 4 obras, que depois vieram a lume, né, que é a família espírita, o evangelho mais simples, né, as 3 revelações. E o que caracteriza a obra, né? Uma pureza doutrinária. Ela tinha consciência da sua da proposta de mudança e que ela iria encontrar isso em Kardec. Nenhum outro, né, livro seria o roteiro para essa transformação. Né? E ela vai e se torna aí uma pessoa muito fiel a Kardec. Né? Não ficou aí com, sabe, com aquelas coisas que a gente às vezes vê no movimento espírita, né? O que é legal dela, né? Ela soube se apagar, que esse é o verdadeiro espírito, para que a obra dela se sobressaísse. Porque não é dela, né? É dos espíritos. É de Jesus. Então, isso que foi lindo na vida dela. E aqui é a trajetória dela. Ela foi. Então, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Não consigo. Então, vamos lá. É esse aqui? Não. Ela foi 40 depois de Cristo na Pérsia. Tudo bem. Ela foi Lígia, uma mulher lindíssima. Esse príncipe Sacarã não casava com ninguém. Quando ele a vê, tem uma paixão instantânea e eles se casam. E essa história está retratado lá em Sublimação, que é uma obra que ela escreveu. Então, naquele método, ela entra nesse estado de desdobramento, os espíritos passam para ela e quando ela volta, ela transcreve. Quem vai trabalhar nesse livro? Leon Tolstói. Alguém já ouviu falar desse homem? Né? Um grande romancista russo, né? Ele é considerado um ícone, né, da literatura mundial. E Charles aqui é o príncipe Sacarã. Olha que interessante. Por que ela vem trazendo as histórias dela na vida dela, anteriores? Porque ao relembrar estas histórias, ela assumia o compromisso de não mais errar, de fazer direito agora. Né? Mas ela tinha condições espirituais para isso, ela estava. Agora, será que nós temos condição? Nós não temos, nós somos frágeis ainda, né? Mas estamos a caminho. Depois ela reencarna em Paris, no século
16. Aí ela é Ruth, né? Esse Carlos Felipe é irmão dela, eles são protestantes. Lembra que teve lá, né, aquela perseguição, né, aos protestantes. O Luiz de Narbonne é católico, vai ser padre. Sabe de Carlos, e Carlos já tinha uma estatura moral, né, bem elevada. Então você vê o quanto esse espírito progrediu lá da Pérsia até Paris no século XVI. E aí ele vai, Luiz de Narbonne, e mata Carlos, porque ele é um protestante. Ruth, para se vingar, né, assume a personalidade de Otília, que desencarna que era noiva de Carlos. E aí ela se casa com Luiz Narbonne. Aí nós estamos no reinado de Catarina de Médici, né? Esse Luiz Narbonne é filho do rei, mas ele é bastardo. E aí ela trama com a Catarina, né, a prisão de Luiz. E ele morre enclausurado, assim, esquecido, numa igreja, né? Prendem ele lá e esquecem. Então ele morre lá. Aí depois ela renasce em Paris, no século XVIII, como Berthe, aquela que, né, abriu lá aquela mensagem, né? E lá ela encontra com Charles de novo. Olha as oportunidades que ela estava tendo. E lá ele é o padre Antônio Thomas, né? E aí o Luiz Narbonne também vem, lembra que ela havia, né, o matado, vem para junto resolverem. Mas ela, de novo, coloca-o numa situação difícil, né, o abandona e vai embora. Aí lá, como Andréia de Gusmão, na Bretanha, né, aí no século XVIII, você viu. E aí ele também vem como Victor, né, aí é um irmão dela. Roberto também é um primo, também se apaixona de novo por Andréia. E de novo, este homem é preterido. Gente, é uma coisa. Aí ela vem no século XIX como a cigana Nina. Ela encontra o Charles na personagem de Ramiro, né? Mas ela morre. Aí ela reencarna prontamente e é Leila. Aí vai ser filha do Ramiro. Né? E o interessante é que o Roberto também reencarna, tá lá. O Roberto é um médico, ele está estudando, né, a tuberculose, e ela, no caso aí, ela pega e também o trai e ele suicida. E a filha também morre. Aqui, olha, como Berthe, ela também se suicida. Então, ela tem 2 suicídios. Né? 2. Aí, ela, em 1900, reencarna como Ivone do Amaral Pereira. Uma boa ficha ou não? Traiu, né? Roubou, menosprezou. Esse Roberto aí, eu falo, ó, é um amor mesmo, né? O Charles, que era o amado dela, olha que interessante, vai progredindo espiritualmente e já se relaciona com ela, mas não mais com aquele amor, né, mais carnal, mas sim o amor ágape. E vai cuidando dela, vai instruindo-a, vai direcionando-a para Deus. Todas essas vidas, ela apresenta mediunidade. Então, a gente percebe que a mediunidade vai acompanhá-la em todas as vidas.
E ela deveria trabalhar com a mediunidade, dentro do contexto da época, certo? E também com o bem. Em todas as reencarnações, ela não adere. Ela não participa. É nós ou não? É nós, né? E agora, como Ivone, ela vem com um programa e consegue sair, né, vencedora, né? Porque ela tem... Opa, é muito sensível, né? Ela tem um perfil doutrinário de muito trabalho, né? Então ela é médium, ela entende, né, o que é ser médium, não é só a comunicação em si, na reunião mediúnica, mas é a sua transformação, né, ser um discípulo do bem, é no dia a dia a pessoa mediar o Evangelho de Jesus, né? Então, ela entende isso, que o trabalho dela é em reforma geral da humanidade, de si mesma, né? Ela e do planeta. Então, ela entende esse papel. E ela vai realmente trabalhar em prol disso. O trabalho dela é colossal, mas não é conhecido. Não teve a evidência que teve o Chico Xavier. E ela fez muito, muito. Então, ela tinha uma lucidez de raciocínio. Você vê alguém que, né, tinha nenhuma formação escolar primária, né? Tinha um discernimento, uma segurança e dava muitas lições de humildade. Então, tudo o que ela fazia, antes ela consultava os espíritos. Posso dar uma entrevista? Quer dizer, isso vai ser bom para a doutrina? Porque ela queria evidenciar a doutrina, não a pessoa dela, né? Então, em outras vidas, ela viveu, né, uma grande vaidade. Nessa vida, ela trabalhou esse apagar, né, para que a obra no qual ela é intermediária pudesse ser resplandecer. Ela tinha todas essas mediunidades, olha lá. Ela tinha vidência e audiência, quer dizer, ela via, né, os espíritos, ela ouvia os espíritos, ela psicografava, quer dizer, os espíritos ditavam, né, os livros para ela se desdobrava. A psicofonia, porque a Ivone foi uma excelente médium de desobsessão. É ela que está uma das médiums que está no livro Memórias de um Suicida, naquele centro espírita de Lavras. Quando aqueles espíritos vêm de Portugal, né, para o Brasil e são assessorados nesse centro, né, que eles são assistidos, e ela é uma das médiums daquele centro, né? Receituário e cura, né? Ela recebia orientações do espírito Bezerra de Menezes, e lá, olha só o espírito que acompanhava ela, o Bittencourt Sampaio, que é um espírito de alta envergadura espiritual, né? Ele tem a música, quem sabe, né? E o Carlos Gomes musicou. E aí, ela também curava efeitos físicos, que aí os espíritos disseram para ela não entrar, né, nessa tarefa. Psicometria, né? Então ela pegava um objeto e podia relatar a história daquele objeto, os espíritos que estão ligados àquele objeto. E premonição. Ela vai falar na casa dela, né, da caída de Mussolini. Quando Mussolini perde o poder, assim, 2 anos antes, ela tem a premonição. E aí até a família dela, você vê, né? Em casa, o espeto é de madeira, né? Não adianta, né? O povo não acredita mesmo. Falaram para ela assim, não, imagina, você vai saber lá da Europa, lá da Itália, né? Que aquele homem, né, que era o ditador, vai morrer. E realmente, alguns anos
se passaram e ele morre do jeito que ela relata. Então, ela tinha muita premonição, né? Ela fala que já nasceu médio, desenvolvida, e é verdade, porque lembra, ela teve várias vidas sendo médium. Quando ela era Ruth, Otília levava ela em espírito para acompanhar o sofrimento de Luiz Narbonne. Ela levava. Então, ela já tinha, né, se exercitado. Só não trabalhou para o bem. Que é isso que a gente precisa questionar. O que eu estou fazendo com a minha mediunidade? Ela está servindo ao próximo? Ela está levantando almas? Ela está consolando criaturas? Porque foi o que a Ivone fazia. A Ivone, as pessoas mandavam para ela, né, nomes, e ela orava. E as pessoas tinham cura, as pessoas saíam dos seus problemas. Ela tem esse livro que dizem, né, que o trabalho mediúnico dela era só para esse livro, Memórias de um Suicida. Não sei se vocês já leram. Eu levei 20 anos para ler, porque eu achava, e acho ele ainda muito pesado, né? Um retrato que ele faz lá do mundo espiritual, inferior, da região, né? Mas é um livro de uma magnitude fantástica. E ela vai esperar 40 anos para editar, né? E foi importante, porque quando ela edita, o Chico já tinha lançado a coleção do Mundo Espiritual. Então, o Memórias de um Suicida é como que fecha as ideias, né, que foram apresentadas lá na coleção do Mundo Espiritual do André Luiz, né? Então, ela escreveu livros, e olha o que ela diz, é compromisso gravíssimo. Por quê? Porque tudo que você escreve, você tem que fazer o quê? Viver. E é difícil, não é? É responsabilidade terrível. E o pessoal hoje edita livro, né, assim, do nada, né? O livro vem, já 2 dias depois já está aí comercializado. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque, olha, é lágrima, é sacrifício, é dor, é renúncia. E pensa, quando ela estava produzindo, ela estava rememorando as histórias dela. Não é fácil, gente. Você, né, lembrar de quem você fez os seus erros, esse confronto consigo mesmo não é fácil. Então, ela tem esta filosofia de vida. Se alguém quiser vir a mim, vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desde cedo, os espíritos disseram a ela que ela não teria compromisso com o casamento. Mas ela ainda tentou namorar, tal. Por quê? Porque todas as vidas anteriores ela tinha se casado, se compromissado, entendeu? Ela tinha feito horrores com os homens da vida dela. Agora ela tinha o quê? Que dar um tempinho, né? Rever essa situação, pensar, né, em outras propostas para sua caminhada. E ela vai encontrar Roberto nessa vida. Porque ela era esperantista, eu nem coloquei aqui. E aí ela começa a corresponder com um homem da Polônia, bem mais jovem, Z.P. E ela encontra uma afinidade muito grande. Ela já era uma senhora. E aquele jovem era uma afinidade. Eles se apaixonam. Olha que loucura. E ele vem para o Brasil para conhecer. E ela quer ir ao seu encontro. Aí ela medita, pensa, e aí ela não vai. Quando ela decide não ir, o Dr. Bezerra aparece para ela e diz assim: ZP é Roberto. Então, ele estava do lado dela e ela renuncia a reencontrá-lo para não se perder, para não desviar desse caminho de redenção, porque ela sabia que vencendo esse momento, porque ele já estava mais à frente, eles poderiam se reencontrar e poderiam estar juntos, né? Ela também vai
com Roberto ter 2 livros, O Drama de Bretanha e O Cavaleiro de Lumière, com o Camilo Castelo Branco, aquele romancista português, é o Memórias de um Suicida, né? Que até Leon Denis veio dar uma cara mais espírita, né, para a obra, né? Porque ele não era espírita, né? E aí, Victor Hugo, Victor Hugo escreveu por ela, gente. E Chopin, Sublimação, Devassando o Invisível. Agora, a Tragédia de Santa Maria é o Dr. Bezerra que escreveu, né? Dr. Bezerra, alguns estudiosos dizem que foi pai dela em alguma vida, porque foi a única médium que teve romances com ele. Tramas de Obsessão, Tragédia de Santa Maria, é lindo esse livro, lindo, né? Então, as pessoas acreditam que ela era filha dele. Os Tolstói, Ressurreição e Vida e Sublimação, também escreveu, né? Eles tinham ligações. Ela, como suicida, atendeu suicidas pela vida inteira. Aqueles que queriam tentar encarnados e aqueles desencarnados. Era o trabalho dela, né? Ela trabalhou com o Camilo Castelo Branco, preparou a vinda dele, né? E ela salvava vidas. Conta-se que depois da vida dela, 2 relatos, que um homem estava sentado em Belo Horizonte, lá no banco de uma praça, pensando em se matar. E aí chegou uma senhora e sentou-se com ele e começou a palestrar e dizer para ele que ele iria vencer, que aquela situação iria mudar. E aí ela disse assim: você vai procurar fulana. E deu o contato da fulana. Esta pessoa vai lhe ajudar. A pessoa a quem, né, ele foi encontrar era uma espírita que havia fundado um centro espírita com o nome dela. E aí ele conta esse encontro com essa senhora. E aí, pela descrição que ele faz dessa senhora, eles entendem que é a Ivone do Amaral Pereira. E a pessoa o ajudou. Olha que mérito tinha essa pessoa. E que lindo esse trabalho dela mesmo já no mundo espiritual. Ela também trabalhava muito com a obsessão e desobsessão. Ela fazia até aquela cura, sabe assim, dos espíritos irem embora, porque ela tinha autoridade moral. Ela tinha. Então, ela trabalhou durante toda a vida dela com a desobsessão, né? E ela diz que as pessoas que estão dentro da doutrina espírita deveriam estudar mais esse assunto. Aí ela vai embora. Esse relato aqui é de uma revista, né, digital, que a Sandra vai fazer, né, essa homenagem a ela, né? E o que eu queria que vocês entendessem, né? Que se nós compreendermos essa vida e também compreendermos a nossa vida, nós vamos sair vencedores das lutas que cada um de nós tem aí, né? E a gente não pode nunca perder a fé, a coragem, a esperança, porque ela nunca perdeu. E olha o quanto de dívida ela tinha, né? Pode ser que a gente não tenha tanta, né? Mas ela nunca perdeu, ela sempre acreditou que ela sairia vencedora. Mesmo com sofrimento, mesmo, né, com tristeza, porque não é fácil ficar apartado dos seus. Não é fácil. Mas ela entendeu que ela só poderia se reencontrar com eles
se ela fizesse direitinho. Então nós também, se nós fizermos direitinho, vivermos o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar com as nossas. Isso eu tenho certeza. Então era isso que a gente tinha para falar hoje, da Ivone do Amaral Pereira. Então vou fazer a prece? Senhor da vida, Deus nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para dizer-te muito obrigada por podermos já aprender sobre as verdades espirituais. Que a vida da nossa Ivone, Senhor, sirva de parâmetro para as nossas, para que possamos superar o homem velho que ainda jaz dentro de nós, para que tenhamos o homem novo, cheio de luz, cheio de paz. Que as suas bênçãos, Senhor, recaiam sobre todos nós que aqui estamos, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem. Mas acima de tudo, Senhor, abençoe esta casa, que é um pouso de paz para todos nós, almas aflitas. Que ela continue no seu ministério de amor. E que nunca falte, Senhor, para esta casa, a presença de Jesus. Esteja conosco hoje